Terceira edição do Elege usa como mote a poesia Para que a escrita seja legível, de Cecília Meirelles. Currículo e formação são debatidos no terceiro Informasse. Caruru da Faced encerra o ano letivo. A partir de agora, você confere no Educanal a primeira edição do Jornal Faced. Criado em 2004, o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Linguagem promoveu a terceira edição do Encontro de Leitura e Escrita do Gelim, o terceiro Elege. Nós fomos até o evento bater um papo com os participantes. Confira! Com o tema Para que a escrita seja legível, o evento contou com a participação de professores e alunos da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e outras instituições educacionais. A professora Dineia Muniz falou sobre a importância do evento. Para a comunidade acadêmica, é uma oportunidade que todos têm de conhecer os estudos e as pesquisas que são realizados por nosso grupo de pesquisa, que é um grupo vinculado a uma linha do Programa de Pós-Graduação em Educação. Os resultados dessas pesquisas, que são objeto de reflexão e de troca, eles dão aos professores uma melhor condição de atuação. E sendo assim, então a comunidade é beneficiada com essas trocas que são feitas dentro da academia. Sobre a terceira edição do evento, a professora fala sobre as diferenças desta para as demais edições, as perspectivas e de como o tema interfere nas características de cada edição, que tem o poema de Cecília Meirelles como inspiração. No primeiro Elege, tomamos o poema de Damário da Cruz, Todo Risco, e estávamos começando, então a ideia é que estávamos mesmo nos arriscando. No segundo Elege, tomamos como mote o filme de João Jardim, Janela da Alma, relacionado com a canção de Tom Jobim, O que Dizem os Teus Olhos. Nesse momento, nós estamos querendo abrir as possibilidades de interlocução, ampliar os nossos horizontes. Então a ideia de ser Janelas da Alma e de O que Dizem Teus Olhos tinha essa vontade. Nesse terceiro, nós começamos a nos especializar um pouco. Estamos pegando como mote o poema de Cecília Meirelles, Para que a escrita seja legível, e aí estamos focando exatamente no nosso objeto mais próximo, que é a escrita, tendo em vista a escrita como leitura, tendo em vista a escrita como produção e todas as práticas de linguagem que rodeiam essas duas modalidades de uso da linguagem. O professor e poeta Joca Teixeira Gomes transformou a palestra de abertura em um bate-papo descontraído e agradável sobre poesia e sobre o fazer poético e a criação da arte verbal através da palavra e da poesia. Nós vivemos numa época extremamente violenta, conturbada pela violência humana, que é cruel, brutal. E de repente nós paramos para refletir sobre uma coisa tão linda, tão leve, alada, diáfana, como criar beleza através das palavras. Porque, de certa forma, encanta muito o ser humano a criação da beleza através da pintura, da música, da composição de sons. Mas a palavra é o nosso instrumento de uso cotidiano. Nós usamos isso para nos comunicar, para dar recados, coisas prosaicas. E de repente nós usamos para criar arte. Isso é uma coisa fascinante e discutir sobre isso mais fascinante ainda. Uma forma transcendente de comunicação, como algo que o homem precisa usar para estar além da comunicação diária, como uma forma de arte que desce muitas vezes ao âmago da condição humana para discutir a sua problemática existencial, mas sobretudo com o intuito de criar beleza, alguma coisa como uma música misteriosa que encanta pelo ritmo, pela estrofação, pelas rimas. Mesmo na poesia moderna, quando não há rima, há um ritmo interno nos versos que aproxima a poesia da música, e essa parceria sempre foi muito louvada. Uma das palestras mais esperadas foi a do professor José Luiz Fiorim, da Universidade de São Paulo, a USP.
Com o tema Desafios para que a escrita seja legível, ele comentou sobre o novo papel da escola, a dificuldade encontrada pelos professores e a relação da sociedade com a educação. Informação eu posso encontrar na internet. O que a escola precisa fazer é organizar essa informação para que a informação ganhe sentido dentro de um quadro conceptual. A educação foi se desqualificando por várias razões. Uma delas é que, de fato, a educação não é prioridade, a não ser nos momentos de campanha política. Em lugar nenhum, no geral, a educação não é prioridade. O Brasil, como um todo, cada estado brasileiro, cada cidade brasileira ainda não viu a educação como prioridade. Mas, por outro lado, também tem o fato de que essa educação funcionou numa determinada época e que é difícil mudar uma tradição. A leitura e a escrita são absolutamente indispensáveis para organizar as informações e, portanto, para compreender o mundo à nossa volta. O fato de os nossos alunos, ao final do ensino médio, serem incapazes de entender um texto de média dificuldade e de produzir um texto que tenha legibilidade com todos os critérios de textualidade, é um fator que dificulta a compreensão da realidade, que dificulta a organização das informações. No último bloco, uma matéria sobre o caruru da Faced. A programação do Educanal você confere no hip.ufba.br ou www.facebook.com.br/educanal. O terceiro Informar-se discutiu as novas leis propostas pelo MEC através do currículo e da formação educacional. Veja agora. O Informar-se trouxe uma programação que debate o currículo muito além das teorias acadêmicas, mas como uma necessidade civil, levando em consideração as propostas e diretrizes do Ministério da Educação de criar uma base comum nacional para a educação básica. O MEC aponta, a partir de uma demanda do Conselho Nacional de Educação, forjada pelo Plano Nacional de Educação, que se crie para o Brasil inteiro uma base comum nacional. Se criar uma base comum nacional para um país continental, com a diversidade que nós vivemos, cultural, econômica, ideológica, etc., significa nós entrarmos num debate para evitarmos, inclusive, que se crie uma lista de disciplinas a partir de uma concepção única, ou que se faça o currículo imaginando que existe uma identidade nacional única, entendeu? Com consequências graves para segmentos sociais, por exemplo, que não consigam entrar no debate sobre essa base comum nacional. Durante os 3 dias de evento, professores, alunos, profissionais liberais, pesquisadores e pós-graduando refletiram sobre o uso do currículo e a formação no contexto educacional, que leve até a sociedade discussões sobre o uso das leis e do currículo. Considero de grande relevância para não só a comunidade da própria universidade, mas também para toda a comunidade que se interessa por educação. Eu estou vendo e ouvindo depoimentos, explanações, discussões bastante enriquecedoras sobre o currículo e de uma forma bastante diversificada. Isso permite a gente se aproximar mais do campo do currículo, entender que campo é esse, qual é a importância de se saber, ao menos nocionar, o que seja o currículo e as pautas que estão ligadas, a esse campo de estudo, de pesquisa, um conceito bem complexo, mas que convida a gente a querer participar desse compreender o que é a formação através da sua ligação com o currículo. No próximo bloco, uma matéria especial sobre o caruru da Faced. Confira o Conversa Cantada no www.facebook.com.br/educanal. Realizado desde a década de 80, o caruru da Faced marca o encerramento do ano letivo.
O tradicional caruru da Faculdade de Educação é um momento de integração entre professores, servidores e alunos da FACED. Aqui todos se unem para comemorar o encerramento do ano letivo, com muita música, caruru e, é claro, não pode faltar gente bonita. Portanto, não fique fora dessa.